né? Antes do Natal, acho que vai dar na semana do dia 7, eu acho que é mais ou menos isso, eu não lembro. 7, 9. E aí eu até pedi para o Hugo, não sei se o Hugo está aí, e todas as pessoas que vêm na rede, nós vamos fazer uma lista de transmissão, que nós vamos fazer um evento especial aqui, então não vai ter como avisar antes. Então a hora que você olhar lá, faltando uma semana, que eu fizer uma lista de transmissão, vai ser eu, tá bom? Eu vou colocar seu nome, as pessoas que eu lembrarem, porque eu quero que vocês estejam aqui na rede, e nós vamos fazer uma rede especial, e eu queria que ninguém faltasse, tá bom? Vai ser na segunda semana de dezembro, provavelmente vai ser nossa última rede do ano, e aí eu vou fazer uma lista de transmissão, e aí eu vou dar orientação para vocês. Por que eu vou fazer essa lista de transmissão? Para ficar mais fácil, porque não vai ter como eu ficar ligando para cada um. Posso fazer, pessoal? Na hora que vocês olharem que o pastor Eltinho fez um grupo, uma lista de transmissão, não sai. Você pode até sair depois que você ouvir as informações, tá bom? Você pode até sair, né, Dudu? Na hora que fala assim, não, mais um grupo, né? Mais um grupo. Mas a gente vai fazer e depois a gente já vai excluir. Então, não saia antes de ouvir o que vai ser dito lá, tá bom? Posso contar com vocês ou não? Sim. Posso ou não? Então tá, beleza. Vamos lá, Dudu. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus, queridos, que bênção então estar aqui com vocês. Quero compartilhar uma mensagem no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos abrir lá a palavra. Glória a Deus, o Senhor é bom. Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 12. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz algumas instruções para a vida de Timóteo. Então ele diz assim, olha, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Feche seus olhos, queridos. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nesse lugar, cada vida, ó Deus, que tem perseverado, cada vida, ó Deus, que tem aqui, ó Deus, tido um coração aberto para receber a Tua palavra, que tem entendido o chamado do Senhor, que tem se rendido aos Teus pés. Nós te louvamos, ó Pai, por essa igreja, por essa rede de jovens, por cada pessoa que está aqui. Sabemos que há um propósito em tudo aquilo que o Senhor faz, meu Pai. E que nessa noite o Senhor traga direção, que nessa noite, meu Deus, o Senhor traga palavra profética, o Senhor traga resposta, o Senhor se manifeste nesse lugar, ó Deus. Enche os nossos corações, acenda o fogo, ó Deus, acenda o fogo dos nossos corações, acenda a chama, ó Deus, do primeiro amor, que possa queimar no nosso coração a paixão pela Tua palavra, a paixão por vidas, a paixão pela Tua obra, pela igreja do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa acender em nome de Jesus. Nós te adoramos e profetizamos sobre esse lugar, profetizamos sobre essa rede de jovens, um avivamento do Senhor. Profetizamos, ó Deus, aqui jovens prostrados, rendidos ao Senhor, jovens, ó Deus, que amam de verdade, jovens que não barganham, jovens que não negociam, jovens que não negligenciam, ó Deus, a Tua palavra.
mas que perseveram até o fim, que marcam a sua geração, que são referência, que são, ó Deus, padrões para esse mundo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar uma geração diferente, uma geração que te ama, uma geração, ó Pai, que te busca de todo o coração. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, de todo o nosso coração nessa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre a vida de Timóteo, porque há um tempo atrás eu falei aqui na Rede Jovem sobre jovens com alta performance, mas eu falei da vida profissional, alguns aspectos da vida profissional. E hoje, ainda dentro desse tema, de nós desenvolvermos uma vida de alta performance, só que na vida espiritual. Alguns segredos, o que a palavra nos ensina, e para isso eu vou usar a vida de Timóteo. Porque Timóteo foi um jovem que fez a diferença. Alguns segredos ali tremendos de Deus, as orientações que ele teve. Então, nesse versículo que nós lemos, nós vemos Paulo trazendo algumas instruções para Timóteo, ainda muito novo, por ser jovem. Se você vai lá em Atos capítulo 16, você vai ver esse primeiro contato, porque Timóteo nasceu na cidade de Listra, né? Ali é uma região onde é a atual Turquia, mas de acordo com Atos 16:1, a sua mãe era uma judia crente, a sua avó também, né? Que é a avó chamada Lloyd, a sua mãe Eunice, e Paulo encontrou Timóteo durante uma de suas viagens missionárias. E esse encontro foi uma parceria que deu certo, irmãos, porque Timóteo deu certo com Paulo. Paulo instruiu muito bem esse homem. E ele aceitou todas as diretrizes, e isso fez toda a diferença. Quando você lê o versículo, fala que Paulo chegou a Derbe lá e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de mãe judia e de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, ele tinha um bom testemunho. As pessoas falavam dele. E aqui Timóteo, ele se torna um companheiro fiel de Paulo. Ele começa a participar de algumas viagens missionárias. Ele recebe instruções, treinamento, até que se torna um líder na igreja primitiva. Rapidamente ele se tornou um líder, por causa das suas virtudes, certamente por causa do seu testemunho também. E quando ele começa a liderar, mesmo que Paulo estivesse distante, mas ele mantinha um contato. Por isso a carta para Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, se você já leu, você percebe que é uma carta onde ele destaca a importância da fé, ele destaca o amor, ele destaca a pureza, porque aqui nós lemos esse versículo, é praticamente um resumo, né? A diligência no ministério. Ele fornece algumas diretrizes para a organização da igreja, mas na segunda carta, aí Paulo já está preso. Aí Paulo já traz outro tipo de instrução, mas em todo o tempo instruindo, em todo o tempo dando ali a manutenção necessária, cuidando, preocupado, como que estava. Ele fala assim, olha, persevera. Na segunda carta ele vai dizer, persevera, porque ele estava preso por causa do evangelho. Mesmo que você sofra perseguições, mas persevere. Então, queridos, quais são assim os segredos que eu vejo para que a gente possa ter uma vida espiritual com alta performance? E aqui fica claro para mim, olhando para a vida de Timóteo, a primeira coisa, cobertura espiritual. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Não ache você jovem que você não precisa, que você consegue, que você é autossuficiente, que você não precisa de um conselho, que você não precisa de uma orientação. Pelo amor de Deus, irmãos, todos nós precisamos. O que seria de Timóteo sem Paulo? O que seria? Em todo tempo você vê Paulo participativo na vida dele. Irmãos, nós precisamos ter uma cobertura, nós precisamos ter um mentor espiritual. Você tem uma pessoa que cobre a sua vida em oração? Você tem um líder? Isso é um privilégio. Nós que participamos de uma igreja em células, se você não tem, procure uma liderança, procure uma pessoa para você compartilhar, para que você possa
às vezes ali ter um momento de aconselhamento, de direcionamento, para orar junto, chorar com os que choram, mas se alegrar também. Mas nós precisamos, isso fez toda a diferença na vida de Timóteo. Teve um líder espiritual, foi muito bem orientado, essencial no seu crescimento, no seu amadurecimento. Eu não tenho dúvida disso. Quantas vezes Timóteo deve ter passado dificuldades e Paulo estava ali para orientar ele, para dar um apoio para ele. E nós precisamos disso como igreja. Então, irmãos, quantos valores, eu fico pensando, hoje eu tenho na minha caminhada aqui, o ano que vem, nós vamos fazer 20 anos que eu estou aqui na comunidade. Olha que bênção, irmãos. Eu estou mais tempo na comunidade do que fora dela. Mas são 20 anos aqui, olha, na comunidade. Queridos, quantos valores e princípios eu trouxe para a minha vida, que eu aprendi aqui, através da vida do pastor Elton, que é o meu líder, que foi a pessoa que me acolheu, que foi a pessoa que me ensinou, que me instruiu. Quantas palavras, muitas vezes ele nem falava nada. Quantas vezes eu caminhando junto com ele, eu percebi algumas atitudes, alguns comportamentos que para mim foi muito importante na minha caminhada, para mim começar alguma coisa. Sabe, então, são coisas essenciais, que não tem como você esquivar, querido. Se você acha que você consegue fazer sozinho, você está enganado. Você está enganado, porque nós precisamos de uma cobertura espiritual. Nós precisamos de um direcionamento, de uma pessoa que paga um preço, sabe, que vai te dar aquele leite inicial, né? O leite materno, para que você possa crescer, para que você possa ser instruído. Então, o primeiro segredo, se você quer ter uma vida espiritual bem-sucedida, procure uma cobertura espiritual. Procure um líder, mas não fique descoberto. Não fique vagueando. Se você olha, toda a Bíblia, ela é baseada nisso, irmãos. Jesus Cristo, sabe, você pega lá em João capítulo 6, verso 38, e fala assim, olha, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, todo o tempo debaixo de submissão, debaixo de uma palavra, de uma direção, de cobertura. Ele mesmo sendo Deus, estando na terra. João Batista foi batizado. João Batista falou assim, está vindo aí aquele que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu não posso nem tocar, quem sou eu? Irmãos, Jesus se submeteu para ser batizado por João Batista, porque ele entendia, sabe, esse processo da submissão, da cobertura, da obediência, do início, que ele não podia queimar etapas, mesmo sendo Deus. Mas isso aqui é o maior ensinamento. Se tem uma referência para nós, é Jesus nesse aspecto, de andar debaixo de cobertura. Quando você vê Moisés tirando o povo do Egito, irmãos, quantas vezes Moisés buscando a direção de Deus? Quantas vezes Moisés, Deus, se o Senhor não for comigo, não deixa eu sair desse lugar, porque eu preciso. Quando você pega aqui, irmãos, situações de liderança, olha para você ver, Davi e Saul. Irmãos, Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele demonstrou submissão à autoridade do rei Saul. Mesmo que o rei Saul estava em desobediência, fazendo as coisas, mas em momento algum Davi quis prejudicar Saul. Em momento algum ele se levantou contra Saul. E aqui você vê quando se forma verdadeiros líderes. Aqui você percebe uma diferença muito grande. São dois reinados diferentes. Saul, quando ele foi ungido rei, no outro dia ele estava no trono. Davi, quando ele foi ungido rei, demorou 21 anos para ele assumir o trono. Então você percebe uma diferença muito grande. Como que um líder é formado? Irmãos, não é assim. As pessoas acham que as coisas acontecem rápido, porque eu não preciso de cobertura, porque eu consigo andar sozinho, porque eu consigo ter minha própria igreja, porque eu consigo ter minha própria célula. Não, porque é tranquilo. Meu amigo, não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Quantas vezes nós achamos que somos autossuficientes, achamos que estamos preparados. Não.
Sabe, Davi, ele foi trabalhado, ele foi forjado. Por isso que você olha, sabe, que no trono dele, esse trono não vai ter fim, irmãos, e foi alcançando, foi até Jesus Cristo, até hoje, não tem fim mesmo, porque a promessa de Deus cumpriu, porque esse homem, ele foi fiel. Então, assim, cobertura espiritual, esse é um segredo indispensável, indispensável. Quando Paulo ele vai trazer as instruções para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, deixa eu falar uma coisa. E Timóteo muito obediente, irmãos, sempre andando, caminhando com Paulo, mas ele fala assim: olha, mesmo eu estando longe, mas eu quero deixar um recado para você, torna-te padrão, seja modelo, seja diferente. Está aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Sabe, irmãos, isso aqui é uma frase carregada de significado, de desafios. Ele fala assim: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a sua juventude, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Ele traz uma palavra de ânimo para ele, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas subestimam os jovens. Muitas vezes as pessoas desprezam os jovens por causa da sua idade, ou muitas vezes por causa da sua capacidade. E aqui Paulo lembra ele que a idade não é obstáculo para que ele possa servir a Deus, para que ele possa fazer a diferença. E essa é a palavra para nós, jovens. A sua idade, ela não é problema para você assumir cargos altos. A sua idade não é problema para você evoluir, crescer aonde você está. Isso não pode ser uma desculpa, porque eu sou novo demais. Irmãos, quando Deus quer usar, e aí você pode pegar vários exemplos na Bíblia de pessoas novas que foram extremamente usadas por Deus. Então não permita que ninguém desvalorize a sua juventude. Às vezes você é o mais novo lá dentro da sua casa, mas você é o mais maduro. Você é a pessoa mais madura dentro da sua casa. É o mais novo, mas é o mais maduro. E é você que Deus quer usar, mesmo sendo tão novo. É você que Deus quer levantar. Sabe, então Deus pode usar você independente da sua idade. Então não se ache novo, não se ache incapaz. E essa aí foi algo assim, foi uma sacudida que Deus estava dando em Timóteo. Por quê? Porque ele estava longe. Ele falou: Timóteo, assume o seu papel. Torna-te padrão. Você pode ser uma referência. Davi, irmãos, ele era apenas um jovem quando ele foi ungido por Samuel. Um jovem. E ali, ele teve coragem, ele enfrentou um gigante. E quantas coisas ele teve que vencer. Quantas pessoas desprezaram a juventude de Davi. Desprezaram. Achou ele pequeno, achou ele incapaz, por causa da aparência dele, por causa do papel que ele exercia dentro da sua casa. Mas as pessoas olhavam para ele e não acreditavam. Irmãos, eu sei que Deus olhava, tinha um plano e já sabia, mas muito importante era o próprio Davi olhar para dentro dele e entender que havia um potencial aqui dentro. E aqui está o segredo para nós como igreja, como jovens, de você mesmo enxergar em si um potencial, e não esperar que as outras pessoas enxerguem isso em você. Pensa se Davi se apoiasse na ideia dos outros, do que eles estavam pensando, ele tinha desanimado. Mas não, irmãos, ali mesmo sendo jovem, muitos não acreditando, inclusive a sua própria família, não acreditou nele, não confiou nele. Mas Davi, sabe, ele tinha algo diferente dentro dele. E nós como jovens, nós precisamos, queridos, abraçar essa causa, de sermos de fato referência, de sermos modelo, independente da minha idade, independente do cargo que eu exerço. Quando você pega José, foi a mesma situação. Foi vendido como escravo muito jovem, foi desprezado, mas rapidamente se tornou um rei do Egito, e foi essencial, naquele momento de fome, foi usado por Deus. Sabe por quê, queridos? Porque tinha um sonho dentro daquele homem, tinha algo que movia ele.
Sabe, tem pessoas que começam a evoluir na vida, a gente fala assim, como que essa pessoa conseguiu? Sabe por quê, irmãos? Tem algo dentro de nós que precisa ser despertado. A gente não pode depender da circunstância, a gente não pode depender das pessoas, a gente não pode depender do governo. A única dependência que nós precisamos ter é de Deus, e entender que existe algo dentro de nós, algo forte, algo que vem dos céus, que precisa ser despertado, um talento, quem sabe. Então você vê que esse homem ele foi movido por um sonho. Você vê pessoas novas. Quando Samuel foi consagrado para ser um profeta, foi um juiz, uma criança. Uma criança. Queridos, quantas pessoas novas foram levantadas aqui na Bíblia? E eu tenho certeza que pela idade foram desprezados, sim. Como que pode tantas pessoas poderiam ser um profeta, tantas pessoas poderiam ser um juiz? Mas por que o filho de Ana? Por que Samuel? Quando você pega Jeremias sendo levantado num cativeiro, irmãos, era um jovem. Um jovem para profetizar e para falar coisas difíceis para uma nação. Coisas, quem sabe, um marmanjo não conseguiria falar, não teria essa ousadia. Mas Deus escolheu um jovem. Um jovem. Sabe quantas pessoas... Eu tenho um rei, acho que é o rei Josias, né? Com quantos anos foi rei de Judá, Josias? 8 anos de idade, irmãos. O Vitor tem 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, você vê assim, conhecido por realizar lá reformas religiosas significativas. 8 anos de idade, ele foi levantado, buscando, restaurando uma adoração verdadeira. Sabe, então quando fala, para não desprezar, nós não temos muita informação sobre a infância de Jesus, obviamente, a Bíblia não traz tantas informações, mas você vê Jesus com 12 anos de idade, no templo discutindo, com os doutores da lei, Jesus com 12 anos, João Batista, que foi um parente de Jesus, foi levantado na sua juventude também. Então, irmãos, ninguém despreze a sua mocidade, independente da sua idade, sabe, você tem potencial, você pode crescer. Eu me lembro que quando eu comecei a minha trajetória profissional, irmãos, eu me tornei muito rápido supervisor, na época que eu trabalhava numa empresa, e aí tinha que ter pessoas, mas muitas pessoas não me reconheciam. Quando eu fui participar de um processo seletivo lá, todos eram super maduros, assim, aos meus olhos. Eu falei assim, nossa, todas as pessoas bem mais capazes do que eu, Lucas. Muito. Eu falava assim, gente, são pessoas que já têm uma caminhada, né? E eu não. Eu estava começando, eu estava com 19 anos. Eu falei, muito difícil, né? E aí, irmãos, participei do processo todo e fui selecionado naquele momento. Fiquei assim, abismado, né? Falei, gente, como que isso aconteceu? Como que Deus permitiu isso? Eu tinha que morar em outra cidade. Eu não tinha nenhum carro. Aí eu financiei um carro 100%. Não dei nada de entrada. Falei assim, então eu tenho que comprar um carro. Você lembra disso, Eltinho? Eu comprei um Ford Ka branco, gente. Tem gente que lembra do meu Ford Ka branco aqui? Eu comprei um Ford, eu vou financiar 100%. Financiei um carro para me morar em outra cidade, irmãos. Eu lembro que o meu salário, eu tinha, era R$1.000. A parcela do carro ficou 500. Irmãos, mas assim, todo tempo eu vejo a mão de Deus. Sabe, nesse processo todo, nessa caminhada, nos nossos desafios, porque às vezes tudo que Deus quer é que a gente coloque o pé sobre as águas. Sabe por quê? Se os filhos de Deus nos levantar, irmãos, quem que vai levantar? E nós não podemos nos achar inferior, incapazes. Nós precisamos ser mais ousados. E aqui ele traz um chamado para todos nós. Quando ele fala assim, olha, ninguém despreze a sua mocidade, antes você torne padrão. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Gente, aqui ele está dando uma sacudida em Timóteo,
para que ele não desanime, para que ele não seja levado pelas críticas, pelas circunstâncias. Então, irmãos, eu fico vendo o tempo todo Paulo sendo um mentor espiritual, mas assim, instruindo, trazendo assim um alimento, trazendo força, trazendo direcionamento. Eu percebo isso, quando eu leio a Bíblia eu vejo que Paulo ele estava muito próximo de Timóteo, mesmo estando longe. E preocupado, né, com a conduta dele. E eu fico vendo, irmãos, uma das coisas assim que a gente precisa ter para que tenhamos uma vida de alta performance, uma vida espiritual, nunca tenha uma dupla personalidade. Nunca tenha. Sabe, uma pessoa que é de dupla personalidade. E isso foi um segredo muito forte na vida de Timóteo, sabe? Em todo o tempo a constância dele. Você não vê ele oscilando. Você não vê ele tendo assim por causa das dificuldades. Porque assim, irmãos, a dupla personalidade, ela é um sintoma de uma doença mental. Sabe? Uma pessoa que tem dupla personalidade. No mundo espiritual, isso é um sintoma de farisaísmo, de fariseu. Que quer dizer o quê? Que se passa por alguma coisa que não é. Sabe, que ela finge uma coisa que não é. A pessoa aqui na igreja, ela é uma coisa, mas lá na casa dela, ela é outra. Então nós que queremos ter uma performance melhor na nossa vida espiritual, além de andar debaixo de cobertura, irmãos, é ter uma personalidade firme, é ser de verdade, não é fingir. Sabe, você precisa buscar essa constância na sua vida. Porque a inconstância, ela te mata. A inconstância, ela te afasta. A inconstância, ela dá ânsia de vômito em Deus. Então nós precisamos ser de verdade. O que você é lá na sua faculdade, o que você é lá no seu trabalho, que seja aqui, dentro da igreja. Sabe, não seja uma pessoa diferente. Não, porque quando eu estou com os meus amigos de lá, eu sou de um jeito. Porque lá a gente conversa, a gente tem mais liberdade. Não, mas aqui na igreja, não, meu irmão, nossa, isso é terrível. Terrível. Sabe, isso fez toda a diferença na vida desse homem. Porque ele poderia estar longe de Paulo e tocar uma outra vida, mas não. A consistência da sua caminhada. Sabe, quando você vê Paulo falando para ele, Paulo percebia mesmo de longe, a sua fé é uma fé que não é fingida. Essa é a expressão, é uma fé verdadeira. Ainda que eu sei que você traz isso da sua avó, eu sei que você traz isso da sua família, mas é coerente a sua vida com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Isso é perfeito, isso é bom, isso traz crescimento para o corpo, isso traz crescimento para a igreja, isso traz crescimento para nós mesmos, irmãos. Quando eu prego aqui o que eu estou pregando, eu vivo, isso é que tem poder. Estou aqui, se tem alguém que poderia falar de mim, é minha esposa, meus filhos que me conhecem como ninguém. Sabe, de todas as minhas limitações, os meus defeitos, sabe, irmãos, o desafio que a gente tem que ser de verdade, e parar de fingimento. Então a vida que você leva lá fora, que seja a mesma aqui, e isso é que vai trazer credibilidade para você, isso que vai trazer crescimento, amadurecimento na fé. Então, não seja uma pessoa de dupla personalidade. E tudo que ele fala aqui, que ele vai trazer as instruções na palavra, no procedimento, que é na conduta, que é na pureza, irmãos, isso são coisas que exigem zero talento. Ele não está falando de coisas assim que você tem que desenvolver, não, são situações que não precisa ter talento nenhum. Você só precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço. Porque quando ele fala assim, seja padrão na palavra, irmãos, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um modelo, eu quero ser uma referência na palavra, eu preciso pagar um preço. Eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ter a palavra em mim. A palavra, ela precisa fazer parte da minha vida. Então, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, vai dizer assim que toda a escritura
ela é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem vai te habilitar para o seu ministério é a palavra. Quem vai te impulsionar é a palavra. Não tem como você querer ter uma vida de alta performance na sua vida espiritual sem a palavra. A palavra, ela tem que fazer parte. Ela tem que estar em você. Você tem uma palavra de Deus? Sabe, isso é uma pergunta que não quer calar. Sabe, se você estiver hoje num velório, e uma pessoa olha porque você vai na igreja, ela te conhece, e a pessoa fala assim: você pode compartilhar uma palavra com a gente hoje aqui? Você foi pega assim de surpresa, irmãos. Sua barriga parece que deu aquele rebuliço. Você faz, né? Você tem essa palavra? Você sabe um texto que é condizente com a situação? Você tem alguma coisa? Você tem conteúdo? Isso é muito sério, irmãos. Como que alguém da igreja, como que alguém que professa essa fé, como que alguém que levanta a bandeira, irmãos, não tem uma palavra? Pelo amor de Deus. Seria vergonhoso uma situação dessa. Quantas vezes, já aconteceu uma vez, o Eltinho aqui, né, Eltinho, na rede de jovens, às vezes eu cheguei e sentei para me assistir o culto, irmão, não tinha nada para me fazer, eu não estava escalado para nada. Aí terminava o louvor, o Eltinho falou assim: pessoal, vamos sentando enquanto o Dudu está vindo para dar uma palavra de oferta aqui. Já fez isso, né, Eltinho? Irmãos, eu não estava escalado para dar palavra de oferta. Mas que nós que temos essa vivência, que participamos, que estamos inseridos em uma célula, que estamos ouvindo uma mensagem, que participamos assiduamente, que temos um momento de comunhão com Deus na sua casa, com a palavra de Deus, nós sempre vamos ter uma palavra, e precisamos ter, queridos. Como que uma pessoa, isso me espanta, um cristão que compartilha comigo, que tem tanto tempo que eu não pego numa palavra, meu Deus, isso é assustador. Irmãos, quando Paulo foi preso, ele pede para trazer a capa, ele pede para trazer água, mas sabe uma coisa que ele traz para mim? Os pergaminhos. Eu não posso ficar sem a palavra de Deus aqui. Porque ele tinha fome da palavra de Deus. Fome. E é isso que ele trazia para Timóteo. Timóteo, a palavra, é todo o tempo, é a palavra de Deus que vai fortalecer o seu ministério, que vai fortalecer a sua caminhada. Então, queridos, nós precisamos ter uma palavra. Uma palavra. Você não pode ser uma pessoa sem conteúdo, que não tem. Sabe, se você não está praticando, comece, se arrependa, pega a sua Bíblia, começa a ler lá um capítulo por dia, começa a ler um versículo, pelo amor de Deus, alguma coisa, mas leia, medite, alimente da palavra. E aqui Paulo fala para ele, olha, torna-te padrão na palavra, no seu testemunho, na sua conduta, na sua caminhada. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas é que davam testemunho de Timóteo. Ele não precisava falar nada. Ele não se promovia. Ele não falava de si, ele não falava dos seus feitos. A Bíblia fala que os irmãos de Icônio falavam dele, davam testemunho dele. Elogiavam ele, por causa do testemunho. Queridos, como o testemunho é importante. Sabe, uma pessoa que quer ter uma alta performance, ela tem que zelar do testemunho dela. Pensa, queridos, sabe, como que as pessoas te veem, como que as pessoas te enxergam. Então, assim, tantas características, tantas vantagens de você ter um testemunho bom. Quando você tem um testemunho bom, você glorifica a Deus, sabia disso? Quando o seu testemunho é íntegro, quando o seu testemunho é reto, você está glorificando o nome do Senhor.
Sabe, você, através da sua vida, através das suas ações, a sua vida, ela reflete a beleza de Cristo. Vocês entendem isso? Quando eu dou um bom testemunho, a minha vida reflete a beleza de Cristo. O perfume de Cristo, ele é exalado. A influência positiva que eu exerço na vida das pessoas. Quando eu tenho um bom testemunho, eu sou uma boa influência. Sabe, de influenciar de forma positiva. As pessoas enxergam em mim, às vezes uma resposta. Enxergam em mim, às vezes uma pessoa que pode colaborar, que pode ajudar. Quando eu tenho um bom testemunho, eu tenho credibilidade. Eu tenho um nome limpo, né, na praça, como cristão. Eu tenho paz interior. Nossa, irmãos, não tem nada melhor do que isso. Você ter paz. Sabe, independente de qualquer coisa, você tem paz. Sabe, você deita no travesseiro e dorme. Sabe, quando você cuida do seu testemunho, quando você zela. Porque o que você carrega, irmãos, é o nome de Cristo. É o nome da igreja. E isso é muito importante. A gente estava jogando um campeonato agora, e a gente falava muito sobre isso, irmãos, não é só... A gente está levando aqui, às vezes é o nome da nossa família, é o nome da igreja, é o nome de Cristo. Sabe, nós precisamos zelar pelo nosso testemunho. Tome cuidado, então sim, a gente ter paz, um testemunho familiar, dentro da sua casa. Como que você é dentro da sua casa, irmãos? Como que é seu testemunho? Aqui tem alguns pais. Queridos, entenda, o maior método de ensino para os seus filhos não é a instrução, não é o que você fala, é o seu exemplo, é o que você faz. Essa é a melhor forma de ensinar. Hoje quem é pai sabe, é a melhor forma de ensinar, é aquilo que você faz, é aquilo que ele está observando, é aquilo que ele está vendo. A instrução é importante. A instrução tem que ser dada. Você ensina, você fala, mas o exemplo, meu irmão, o exemplo ele é fundamental. Ele é fundamental. Então não tem como, o exemplo ele sempre vem primeiro. Então quando eu dou um bom testemunho, eu tenho oportunidades. As portas são abertas. Eu tenho oportunidade de evangelização. Há 2 semanas atrás um rapaz entrou em contato comigo. Ele participou de algumas células que eu estava fazendo, e ele falou assim: Dudu, eu não estou podendo, porque eu arrumei um trabalho aqui, não estou podendo, mas eu queria fazer um negócio, eu quero reunir muitas pessoas, algumas pessoas da minha família, algumas pessoas do meu trabalho, que eu conheço, eu vou reunir na minha casa, tal dia, tal hora, e eu quero muito que você vá lá dar uma palavra para nós. Tem como? Queridos, olha só que importante isso. Eu falei, claro, meu irmão, vou lá na mesma hora. E ele juntou umas 15 a 20 pessoas lá, Eltinho. Mas tinha muita gente na casa dele. E eu fui lá, não conhecia ninguém. Conhecia ninguém. E aí, falamos lá, demos uma palavra, uma orientação. Ele só falou assim: agora é com você aí. E aí, a gente fez uma célula, irmão. Você é célula, eu sei fazer é célula, é a única coisa que eu sei fazer. Pegamos lá um som, colocamos um som, louvor, adoramos a Deus, oramos, e aí a gente entrou na palavra, mas assim, foi tremendo, ou seja, abriu uma porta de evangelização por causa de quê, queridos? Testemunho. Testemunho. Então é muito importante nós, para quem quer ter uma vida de alta performance espiritual, cuidar do testemunho. Quando fala do amor, ele fala assim: olha, queridos, não existe cristianismo sem amor. Não existe. O amor, ele é o cerne. O amor, ele é o centro. Sabe, quando você vê lá o bom samaritano, aquilo ali é o amor em ação. É o amor em ação. Como você quer falar de igreja? Como você quer falar de vida espiritual e não falar de amor? De você amar o próximo. Se resume basicamente nisso, amar a Deus e amar o próximo. Então, irmãos, Paulo traz essa orientação porque é algo que não pode faltar. Ele está dizendo para Timóteo: meu filho, se você quer ser bem sucedido,
O amor tem que estar dentro da igreja. O amor tem que ser uma prática, tem que ser uma vivência. Quando eu olho para Ruth e Noemi, irmãos, eu vejo um amor incondicional, porque ela não tinha nada para oferecer. Ela não tinha nada para oferecer. Sabe, tem situações dentro da Bíblia, gente, que eu fico constrangido. Que eu falo assim, meu Deus, que amor é esse? Eu não estou falando de João capítulo 3, verso 16, que para mim é o ápice. Mas tem situações na Bíblia que mexem. O que Noemi tinha para Ruth? Ele não tinha um filho, não tinha nada, mas ela amou. Sabe, ela amou. Olha como que Deus honrou aquela mulher também, queridos. Olha José, irmãos, aí José, eu já vejo o amor vencendo o ódio. Porque os irmãos venderam, quiseram matar ele. Mas a Bíblia diz que ele amou, sabe, Deus transformou o mal em bem. Deus transformou toda maldição em bênção. Sabe, quando o perdão foi derramado. Queridos, quando a igreja começar a descobrir o que é amor de verdade, o que é entrega, o que é perdão, o que é esse amor incondicional, o que é o bom samaritano, o que é o amor em ação. Eu vejo através da vida das pessoas o amor de Deus. Gente, Estevão, vocês têm noção, foi o primeiro mártir, né? Estevão estava sendo apedrejado, estava perdoando as pessoas que estavam apedrejando ele. Meu Deus, que amor é esse? Sabe, irmãos, nós precisamos ser impulsionados pelo amor. Temos que ser impulsionados pelo amor. Deus, sendo impulsionado pelo amor, enviou o Filho. O Filho, sendo impulsionado pelo amor, deu a vida. Sabe, em todo tempo, a Bíblia, ela gira em torno do amor. Sabe, e nós, será que nós amamos? Será que eu amo estar nesse lugar? Será que eu amo a casa de Deus? Será que eu amo o meu irmão? As pessoas que caminham comigo? A família de Deus? Será que eu amo de verdade? Porque como que eu posso falar que eu amo a Deus e odeio o meu irmão, se eu nem vejo Deus? Eu acho que essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia. Essa para mim, ela mexe com a estrutura. Porque as pessoas, como você fala, irmãos, né, que você ama a Deus, você nem vê Deus, se você não consegue amar o irmão que você está vendo, está do seu lado. Você é um mentiroso. A Bíblia chama de mentiroso. Então, queridos, o amor, ele precisa fazer parte, se nós queremos evoluir. Aí depois ele fala da fé. Timóteo foi um homem de fé. Aqui 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim, olha, porque trago a lembrança a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide, e a tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Ou seja, irmão, nessa passagem aqui, Paulo destaca a fé sincera, que ele reconhece em Timóteo, que também estava presente na sua família, ou seja, ele enxergava nisso, porque Timóteo tinha uma fé que contagiava, as pessoas participavam porque via em Timóteo uma convicção clara, da fé que ele tinha no próprio Deus. Sabe, irmãos, o que seria de nós como igreja, se nós não desenvolvermos esse ponto tão importante que é a fé? Quantas vezes estamos dentro da igreja, mas somos incrédulos, não acreditamos, temos dificuldade de acreditar num milagre, de acreditar numa mudança, de acreditar nas pessoas, de acreditar na igreja. A incredulidade toma conta. Eu olho para Abraão, eu vejo o maior exemplo de fé. Abraão, eu falo que tem 3 desafios, né? Foram 3 desafios de fé. Primeiro, quando ele saiu. Quando ele saiu, gente, sair sem saber para onde ia. Na idade que ele estava, meu Deus, já é um passo assim, gigantesco. Aí depois que ele sai, ele vai para o segundo desafio, que é na velhice, de ter um filho. Meu Deus, ele sai sem saber para onde ir, nem tem idade para isso. Aí depois fica mais velho ainda. Aí Deus desafia ele, que ele vai ter um filho. Nó. Irmãos, e ele é desafiado a crer. E depois,
como se não bastasse, o terceiro desafio é o do sacrifício. Aí Deus pede o filho dele. Ele custa ter um filho e Deus pede o filho para ele. Irmãos, e a Bíblia diz que Abraão estava entregando o seu próprio filho, ia sacrificar o seu próprio filho. E lá em Hebreus vai dizer que ele ia sacrificar e ele tinha fé que Deus ia ressuscitar o filho dele. Nu? Credo. Isso que é fé. Sabe, será que isso não mexe com a gente? Será que isso não mexe com o nosso coração? Fala, gente, eu acho que eu devo estar muito raso, eu devo estar muito superficial. Eu acho que, gente, isso é tremendo, o que a Bíblia está trazendo. Olha aqui, um exemplo de fé. Essa fé precisa me inspirar. Irmãos, eu vejo pessoas que caminhou aqui na Bíblia com fé, que inspirava pessoas. Paulo, por exemplo. Paulo era inspirador, as pessoas olhavam Paulo e queriam seguir ele. Você vê a fé de Daniel, por exemplo, os amigos todos ficavam impactados. Olha a fé daqueles homens. Sabe, nós precisamos buscar isso com intensidade, de ter fé, de desenvolver a fé, de praticar a fé todos os dias. Sabe, irmão, sei que nós somos desafiados, mas tem vezes que a gente dá uns... Vocês já oraram? Alguém já orou para morto ressuscitar, irmão? Eu já orei. Foi fácil, não, mas eu orei. A pessoa estava morta, fui lá no pronto-socorro, orei. Irmãos, todo mundo estava passando e olhando, e eu orando. Queridos, não aconteceu nada. Não, mas eu estava numa expectativa que aquele homem ia mexer, irmãos. E eu orava, mas ele não mexeu. Aconteceu nada. Mas fortaleceu a minha fé. Irmãos, e os meninos que estavam comigo? Falou, nossa, eu sou Dudu do céu. Se ele mexe. Queridos, mas aquilo para mim foi uma experiência diferente. Mas nós precisamos andar por fé. Eu sei que às vezes é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para a salvação. E eu quero concluir já a palavra falando desse último ponto, principalmente aqui para jovens, que envolve a pureza. Eu quero abrir no livro de Romanos capítulo 12. Porque isso aqui, irmãos, foi uma coisa essencial no ministério de Timóteo. A pureza. Sabe como? Se ele desenvolve bem a palavra, se ele tem uma conduta lá, diante de todos, a fé, né? Se ele consegue desenvolver bem, todos os pontos aqui citados, mas se não houver pureza, sabe, se ele ainda existe pontos que ele precisava vencer, se não houvesse santidade, irmãos, do que adianta? Do que adianta você vir aqui, você ser uma pessoa eloquente, você dar uma ótima pregação, você ser uma pessoa participativa, carismática, abraçar todo mundo, sendo que ainda existe sujeira na sua vida, sendo que ainda tem coisa escura dentro do seu coração, sendo que ainda tem práticas terríveis que você faz. Sabe, irmãos, então a pureza, sabe, essa questão de nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que chama a atenção de Deus. Sabe quantas vezes nós estamos preocupados em chamar a atenção de homens, em atrair os holofortes. Sabe, queridos, nada disso pode ser mais forte do que querer chamar a atenção de Deus. Sabe, o que importa para nós, irmãos, é a presença de Deus. Sabe, a santidade é aqui dentro. Sabe, a pureza. E lá em Romanos capítulo 12, não sei se os irmãos podem projetar para nós. A equipe de louvor, se quiser subir, pode subir. Romanos capítulo 12, no verso 1.
verso 1 e 2. Quero encerrar com esse versículo. Olha lá, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Qual que é a diferença aqui para a gente encerrar, irmãos? Vocês percebem que aqui fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo? Quando você vai em Timóteo, ele fala assim, olha, torna-te padrão. Aqui fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, que tal o desafio para nós como igreja? É de não se amoldar. Não é o mundo que vai entrar aqui dentro da igreja. É a igreja que vai invadir o mundo. Nós que somos padrão. Nós que somos padrão. Há um tempo atrás eu vi um discurso do Fernandinho que, meu Deus, ele falando assim que, vocês já viram as mulheres do funk usar as roupas de assembleiana? Não, nunca vi não. Pois é, então por que vocês usam a roupa delas? Quem que é o padrão? Quem que é a referência? É eu que estou me amoldando ou eu vou me tornar padrão? Como Paulo falou. Qual é a referência que eu tenho? Por quê? Você vê lá no mundo, eles cantando as músicas da igreja? Não, eu não. Eu não lembro, irmãos. Você anda na rua, você vai nos lugares, se você entra lá num bar, em qualquer lugar, você vê eles cantando, só adoração, só música da igreja. Não, não vê. Não vê. E por que que nós, da igreja, cantamos? Por que que eu tenho que me amoldar? Porque não tem problema. Não, queridos, isso está errado. Eu tenho que tornar padrão. A mudança tem que começar em mim. A pureza começa aqui, ó. A pureza começa aqui. É quando eu não aceito. Não se amolde ao padrão deste mundo. É quando eu não aceito. É quando eu digo não. É quando eu sou radical. Existe um padrão de Deus estabelecido na palavra. É esse padrão que eu vou seguir. Ah, Dudu, porque as coisas mudaram. Irmãos, pode passar o mundo, pode passar os tempos e as estações, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Imutável. Eu não vou me amoldar. Eu não vou aceitar. Sabe por que que eu tenho que aceitar? Por que que eu tenho que engolir? Eu é que preciso ser padrão. Eu é que preciso ser referência. Por isso que Paulo está falando, Timóteo, é você. Você é o modelo. Então, irmãos, quando buscamos a pureza e a santidade, nós estamos refletindo o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é puro. O caráter de Deus, ele é santo. A pureza e a santidade, elas são fundamentais para um relacionamento íntimo com Deus. A pureza e a santidade, irmãos, é que te aproxima de Deus. Para que você desenvolva uma relação cada vez mais forte com Deus. Pureza. Sabe, sem santidade ninguém verá o Senhor. O pecado, ele causa danos espirituais. O pecado, ele causa danos emocionais. O pecado causa danos físicos também na nossa vida. Então, igreja, buscar a pureza ajuda a evitar essas consequências tão trágicas. E nós precisamos buscar. Sabe, buscar a pureza e a santidade, para mim, é uma das partes mais importantes do crescimento espiritual. Buscar a pureza e a santidade. Dudu, eu quero evoluir.
Eu quero crescer espiritualmente, meu irmão. Busque a pureza, busque a santidade. Busque a pureza e busque a santidade em todo o tempo. Eu quero ser santo, eu quero ser puro. Você percebe às vezes que você errou, mas não desanime. Sabe? Não joga tudo para o alto não, você errou. Volta para o rumo, volta para o eixo. Pede perdão, organiza. Sabe? Mas busca a pureza, busca a santidade. Sabe por que isso envolve a renovação da mente e a transformação do caráter à semelhança de Cristo, como nós estamos vendo aqui. Então a pureza e a santidade, eu é que preciso buscar, irmãos. Se eu quero crescer, se eu quero ter uma vida de alta performance espiritual, aqui tem segredos. A santidade e a pureza de Deus é algo que nós temos que buscar todos os dias. Feche seus olhos, todos os dias. Todos os dias. Se coloque sobre seus pés. Queridos, você não tem que aceitar. Existe um padrão que já foi estabelecido. Eu sei que há tanto atrativo. Eu sei que tem tantas coisas que nos envolvem. Sabe, mas nada pode ser mais forte do que os valores e princípios deixados na palavra de Deus. Não sou eu que tenho que me amoldar a esse mundo, mas sim eu devo me tornar padrão, me tornar modelo, me tornar referência, a ter a mesma ousadia que Paulo teve. Olha para mim. Olha o que Paulo dizia, irmãos. Olha para mim. Olha para mim. Ele não estava dizendo olha para Cristo, não, irmãos. A igreja vai olhar para você. Eles não conseguem ver a Cristo, não. Vai olhar para você que é a igreja. As pessoas lá no seu trabalho, não adianta você falar assim, não, olha para Jesus. Não, ele vai olhar para você. Ele vai olhar para a sua conduta, é para o seu comportamento, é pelas coisas que você tem feito. Não adianta você esquivar, porque muitas pessoas têm falado isso hoje. Não, olha para Jesus. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós temos que assumir a responsabilidade de falar assim, pode olhar para mim. Pode olhar para mim, que você vai encontrar testemunho, que você vai encontrar intensidade, que você vai encontrar a palavra, que você vai encontrar o amor, que você vai encontrar a fé, que você vai encontrar a pureza. Pode olhar para mim, pode olhar para mim. Então não é tempo de você esquivar, é tempo de você assumir a responsabilidade, de bater no peito. Pode me copiar, caminha comigo, caminhe comigo. Nós precisamos nos levantar, igreja. Esse é um chamado de Deus para nós. Esse é um chamado de Deus. Ande debaixo de cobertura. Pare de achar que você é autossuficiente. Você precisa de uma orientação, você precisa de um líder, você precisa de um mentor espiritual, você precisa de conselhos. Às vezes você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem chorar. Mas esse é um dos maiores segredos na vida de Timóteo. Andar debaixo de cobertura, andar debaixo de submissão. Ah, queridos, com princípios tão importantes como esse, não tenha dúvida, você vai ter uma vida de alta performance espiritual. Você vai ter uma vida, você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Santo, 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 Tu és. Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos
Obrigado por essa noite. Obrigado, Deus. Que o Senhor desperte, ó Deus, a juventude. Desperte, ó Deus, os jovens. Levante aqui, ó Deus, pessoas, homens e mulheres, que assumem a responsabilidade. Homens e mulheres, meu Pai, que buscam com intensidade uma alta performance na sua vida espiritual, não para engrandecer o seu próprio nome, mas que acima de tudo, o nome do Senhor seja engrandecido, e que acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, que seja sempre Cristo em nós, Cristo em nós, porque essa é a esperança da glória, Cristo em nós. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, nós te adoramos, aleluia, glória a Deus, queridos, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Pessoal, só um minutinho aqui. O Dudu estava falando sobre se de repente você for pego de surpresa. Um dia, a Ana Clara, antes dela casar, depois vocês perguntam para ela, e eu acho que a Amandinha vai saber quem que é. Tinha uma adolescente na cela, eu não lembro o nome dela, e o pai dela faleceu. Eu não sei se era o pai ou era a mãe. Ela ligou para a Ana Clara. A Ana Clara foi lá, né, tal. A Ana Clara também jovem, chegou lá no velório. E chegou lá na sala, e a hora que a Ana Clara chegou, ela olhou para a Ana Clara e falou assim: pode começar. A Ana Clara falou: o quê? Falou assim: você vai fazer o culto fúnebre. Você lembra? Ou não? Depois pergunta para a Ana Clara quem que é. A Ana Clara ficou parada olhando. Ela falou assim: pode começar, Ana Clara. E a Ana Clara teve que fazer o culto fúnebre naquele dia, né? Então esteja preparado pela situação, né? O Senhor te abençoe. Eu vi o Dudu falando, eu lembrei disso agora. Depois eu vou